Glória a Deus porque o Senhor nos permitiu estar aqui hoje. Glória a Deus porque nós temos mais um suspiro de vida, mais um dia. Glória a Deus porque nós estamos aqui com saúde. Glória a Deus porque nós poderíamos estar em tantos lugares, mas a presença do Senhor nos atraiu para este lugar nessa noite. Glória a Deus porque nós estamos aqui podendo adorar Ele em liberdade. Glória a Deus porque Ele nos dá liberdade para acessarmos a presença dEle. E nós não podemos iniciar esse culto. Feche os teus olhos. O Espírito Santo, Ele quer fazer algo diferente nessa noite. Feche os seus olhos porque nós não podemos iniciar este culto se você não abrir o seu coração e já começar o seu culto ao Senhor nesse momento. Feche teus olhos e deixa o Espírito Santo se manifestar dentro de ti agora. Comece a abrir a sua boca e comece a declarar palavras de amor. Comece a declarar promessas sobre a sua vida, bênçãos. Comece a atrair o Espírito Santo para o seu coração neste momento. Nós não podemos começar este momento se nós não o atrairmos, porque este culto não é nada sem Ele. Ah, Jesus, nós precisamos de Ti neste ambiente, Jesus. Nós não podemos iniciar este momento sem que o Senhor venha, Jesus. Venha sobre cada pessoa que entrou neste lugar, Pai. Vem, Espírito Santo, sobre nós, Pai. Nós insistimos, vem, Jesus. Vem, Jesus, sobre nossas vidas hoje neste lugar, Pai. Ah, Deus, tenha liberdade neste lugar, Jesus. Tenha liberdade sobre nós, Jesus. Em Salmo 132:3 vai dizer: não entrarei na minha tenda e nem me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Essa é a essência que o Senhor quer de nós nesse momento. Essa é a essência que nós precisamos ter. Nós precisamos ter a convicção de que nós não podemos sair daqui sem fazer com que o Senhor encontre uma habitação neste lugar. Nós não podemos sair daqui até que o Senhor se faça presente neste lugar. Não se distraia. Não permita que nada roube esse momento. Comece a clamar pela presença do Senhor neste lugar. Comece a clamar por mais dEle neste lugar. Ah, Jesus, nós oramos a Ti, Deus. Vai quebrando todas as barreiras, todo impedimento de que o Senhor rasgue os céus e desce sobre nós, Jesus. Vai abrindo os céus ao nosso favor, Jesus. Vai abrindo os céus para nós, Pai, hoje neste lugar, Jesus. Porque este culto é seu, Deus. Este momento é para Ti, Deus. Nós Te damos toda a honra. Nós Te damos toda a glória. Vem, Espírito Santo, com o Seu poder sobre nós. Vem, Jesus, com mais de Ti sobre nós. Nós somos sedentos da Sua presença. Nós precisamos de Ti, Jesus. Vem, Senhor, sobre nossos corações. Nos inunda com a Sua presença hoje neste lugar, Jesus. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Nós queremos clamar sem cessar, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha nos buscar. Nós estaremos clamando, nós estaremos adorando, Senhor. Vem, Espírito Santo, nós queremos mais a Sua presença. Vem, Jesus, nós queremos mais, Jesus. Vem com mais, Senhor. Nós não iremos se cansar de orar. Nós não iremos se cansar de clamar. Nós não iremos se cansar de Te adorar, de Te buscar. Porque Tu és tudo que nós precisamos. Tu és tudo que nós temos. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vai tomando cada coração. Vai tomando esse altar, Jesus. Vai tomando, Senhor, cada espaço desse ambiente. Que venhamos ser tomados pela Sua glória hoje neste lugar. Ah, Espírito Santo, vem, Jesus. Vem com cura.
Esse culto é seu, Jesus. Esse altar é seu, Deus. Então toma o seu lugar, Jesus. Toma o seu lugar, Jesus. Nós te damos toda a honra e toda a glória, Jesus. Vem, Espírito Santo. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso amigo. Tu és o nosso Senhor, Jesus. Escuta o nosso clamor, Jesus. Escuta a nossa oração neste lugar, Jesus. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Tu és tudo, tudo, tudo para nós, Jesus. Tu és tudo, 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 Jesus. Esse lugar é teu. Seja bem-vindo em nosso meio. Vamos dar boas-vindas ao Espírito Santo que está neste lugar. Vamos começar a dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu te convido. Nós te amamos, doce presença. Doce presença. Doce presença, seja bem-vindo em nosso meio. Esse lugar é teu. Faça a tua morada em nós, Jesus. Doce presença, és bem-vindo aqui. Sim, Jesus. Comece a colocar a sua mente no Senhor, os seus olhos nele, o seu coração nele. Talvez existam algumas coisas que estão querendo te distrair deste momento, mas comece a se concentrar na presença do Senhor. Vamos. Espírito Santo de Deus, cremos que a sua presença está aqui, e onde a sua presença está a liberdade, Jesus. Faça o que tu queres aqui. Faça o que tu queres aqui. Tu és real neste lugar, Jesus. Tu és real neste ambiente, Pai. Tu és real, Jesus. Tua presença é tão real. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. És mais real do que tudo. És mais real que o chão que eu piso. Tu és Jesus, tu és Jesus. És mais real que o ar em meus pulmões, e os teus pensamentos nos definem. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Tu és a minha realidade. Abba.
estás mais perto que a canção em meus lábios. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Tu és a minha realidade. És a minha realidade. Os teus pensamentos, eles nos definem. Os teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Tu és a nossa realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. A minha realidade, és a minha realidade. Vamos dizer Abba, Abba, pertenço a ti. eu pertenço a ti, Jesus, meu Abba. Eu pertenço a ti. Abba, Abba, eu pertenço a ti. Pertenço a ti. Pertencemos a ti. Abba, eu pertenço a ti. És tudo para mim. És a minha Realidade. Tu és a nossa realidade, Jesus. És a minha realidade. A minha realidade. Os teus pensamentos
Jesus, sim, Deus. São os teus pensamentos que nos definem. Somente o Senhor, tu és a nossa realidade. Não o que fazemos, não o que dizemos, mas os teus pensamentos nos definem. Os teus pensamentos definem o que somos. Suas verdades sobre mim. Sim, Jesus. Não o que vemos nesse mundo, mas o que o Senhor nos diz, isso nos define. Não nos movemos pelo que vemos, mas pelo que o Senhor diz sobre nós. Sim, isso nos define, Jesus. Diga isso com identidade. Nós temos a identidade do Pai. Abba, meu Abba, Eu pertenço a ti. és tudo para mim. És a Minha realidade. Sim, tu és. És a minha realidade. Nós chamamos Jesus. Não outro igual a ti, Jesus. Ninguém é como o Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Tu és digno, Não há outro como o Senhor, Deus. Deus, Como nós te poderoso amamos, Rei. Jesus. Santo, Como nós te amamos, doce presença. fiel, poderoso. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como o Sim, Senhor. Jesus, tu és Jesus. É por ti que nós Tu és estamos aqui digno, nessa Deus, noite, tu Jesus, és para te digno, adorar, Senhor. porque somente o Senhor é digno de receber. Senhor, tu és Jesus, poderoso, único, verdadeiro, digno, santo. Quem é como É tu, Deus, é Jesus, grandioso, poderoso. Jesus? Tu és único, Deus. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o seu amor. Quem é como tu, É Jesus, poderoso Rei. Jesus? Tu és Jesus, tu és Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Não há maravilhoso, admirável,
que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que ver a face do meu amado. Admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é maravilhoso. Admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é muito mais do que o ouro, melhor que a vida é. Anseiam por isso, em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Esperamos por esse dia que veremos a face do meu amor. Como esperamos, como espero o dia em que a alegria será completa. Maravilhoso,
noiva imaculada, sem manchas, pura. Onde estão aqueles que se santificam e aguardam o retorno dele? E aguardam o retorno dele. Espero o dia em que a alegria enfim será completa. Nós te esperamos, Jesus. Oh, poderoso, santo, ah, Deus glorioso, digno, soberano, Aleluia, Jesus. Receba a nossa adoração nessa noite, Senhor. Receba, Pai, como incenso suave e agradável a Ti, Jesus. Poderoso, santo, sublime, santo, justo. Tu és Jesus, não há Deus igual a Ti, Deus. Tu és a verdade, Jesus. Aleluia, Não há outro igual é Deus, é Jesus. ao que se assenta no trono Aleluia. e sobre tudo e todos. Oh, poderoso. Ele olha das alturas, É Deus, é Jesus. atento a ouvir as suas criaturas. Ah, Deus fiel. Sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou um incensário a elevar a canção. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou um incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir, Jesus, a minha adoração. Deixa subir incenso santo, o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. Suba a Ti o nosso incenso, suba a Ti. Não há outro igual ao que se assenta no trono e sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento a nos ouvir, atento a ouvir as suas. Nós somos sua feitura. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Sou um incensário a elevar. Eu sou sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou um incensário
verdadeiramente clamarão dia e noite sem cansar, e noite e dia, e retorne à terra, e dia e noite. Nós não sairemos deste lugar, Jesus, e dia e noite e dia, até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne. Vamos, dia e noite, dia e noite, noite e dia, as taças estão cheias. Até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, não paremos e torne a terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne a terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. O incenso santo, deixa subir a nossa adoração. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a nossa adoração. Deixa subir o incenso. As taças estão sendo cheias, estão sendo cheias das orações dos santos. Deixa subir a minha chuva, incenso santo, deixa subir a minha adoração. Aleluia. Não vamos deixar, amados, apagar o fogo, não. Vamos continuar adorando ao Senhor. Levanta as mãos para os céus assim, ó. Fala: Senhor, continua me tocando, continua falando comigo, Senhor. Eu preciso ouvir tua voz hoje neste lugar, ó Deus. Eu preciso ser cheio hoje, nessa noite. Eu não quero sair da mesma forma que eu entrei, Senhor, mas eu quero sair daqui transbordante, 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 transbordante no teu Espírito. Oh, oh, clame, chame por Ele. Noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, louvaremos Ele a Ti.
fechar seus olhos agora. Aleluia, Jesus amado, poderoso, Ora, eu mandara te la amo, xere, Deus. calabas. Tu és Jesus, Tu és o único. Não se distrai com nada nesse momento, Tu és amados. soberano, Jesus. Até os visitantes nós vamos falar no final, só apresentar a igreja. Vamos entregar o que o Senhor quer, amados, para essa noite. Você tem um tempo agora, amados, para trazer à memória a promessa que Deus te fez. A promessa que Deus fez para você um dia. A promessa que um dia você colocou na gaveta ou guardou de uma forma que você nem olha mais para ela, você nem ora mais por ela, você desistiu da promessa, você se cansou de esperar a promessa. Esse é o momento que você vai deixar o Espírito Santo de Deus trazer à memória o teu coração, aquilo que Deus te prometeu. E você pode muitas vezes estar pensando, mas que promessa é essa? Se você não lembra, eu vou te falar uma só. Já foi dito aqui nesse altar, uma promessa do Senhor, que Ele vai voltar. É a promessa da salvação. Mas agora aquela outra promessa que o Espírito Santo de Deus está fazendo no teu coração arder, trazendo a memória, é sobre essa promessa também que o Espírito Santo de Deus quer falar nessa noite comigo e com você. Por isso, Senhor, eu oro não somente pela minha vida, Pai, para que eu consiga, através do Teu Espírito Santo, passar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que seja o Teu Espírito Santo a revelar, Pai, aquilo que está no profundo, porque o Senhor já sabia quem estaria aqui nessa noite. O Senhor conhece cada um que está aqui nessa noite, a história, as angústias, as ansiedades, os sonhos, os projetos, as promessas. Aleluia, Jesus. E através do Teu Espírito Santo agora, Pai, ora, manda, subia lá, que eu diminua, Senhor. E que o Senhor cresça através da minha vida. Que o Senhor use a minha boca neste lugar para a honra e glória do Teu santo nome. Reacende a chama nos corações, Pai. Se porventura tiver alguém com o coração aqui, Pai, endurecido, Pai, com dúvida, desconfiado, resistente. Se porventura entrar alguém aqui, Pai, com coração, meu Pai, que não está disposto a receber tudo aquilo que o Senhor vai falar, Deus, quebra os corações, quebranta o nosso ser, Pai, a ponto de que a Tua palavra hoje, rema, entre em cada coração e frutifique para a honra e glória do Teu santo nome. Por isso, Senhor, eu consagro a minha vida. Eu consagro a vida de cada um que está trabalhando na casa hoje. Eu consagro a vida de cada pessoa que entrou aqui. A vida do Pedro, a vida do Gabriel, que são visitantes, meu Pai. A vida daqueles, meu Pai, que entraram aqui na Tua casa. Visita e fala no profundo de cada um nessa noite. E que o Teu nome seja glorificado acima de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Eu espero que o Espírito Santo de Deus já tenha trazido a memória de alguns aqui a promessa que um dia o Senhor prometeu. Chegou mais visitante? Oh, glória. É o Osmar, a Rafaela, a Maria, o Pedro e o Gabriel. Levanta as tuas mãos para a gente ver. Levanta assim, ó. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Sejam muito bem-vindos hoje. Que bênção. Aleluia. Queria pedir uma coisa para os visitantes. Não vai embora sem falar com um dos pastores hoje aqui nesse lugar. Vem nos conhecer, vem falar conosco. A gente promete que a gente não vai demorar, só para a gente conhecer vocês. Tá bom? Sejam bem-vindos. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 14. No versículo 7 ao 14. Hoje nós vamos dar um descansinho para o pastor.
Josué 14. Nós vamos ler do 7 ao 14. Amém? Já está aí, né? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje eu sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte do que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Amém, amados? Amados, quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu confesso para os irmãos que essa palavra mexeu muito comigo. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite, porque nós passamos por muitos estágios em nossas vidas. Momentos de várias situações, felizes, momentos de luto, de alegria. Passamos por muitas situações. Mas o que é interessante, o que nós temos que entender hoje é que em qualquer situação que nós possamos passar ou estar, seja qual for a estação que você está passando na tua vida, se você entender quem é o teu Deus, se a tua identidade estiver afirmada no Deus, que é o mesmo Deus de ontem, que é o Deus de hoje, que é o Deus de eternamente, amados, você consegue passar por ela, seja qual for a situação. Mas nós lemos aqui na palavra sobre a vida de Calebe. Calebe que, antes de chegar nesse ponto que nós lemos, que a palavra de Deus diz que há 45 anos atrás, ele recebeu essa promessa que Deus entregou para ele através da vida de Moisés, há 45 anos atrás. Quanto tempo você está orando pela tua promessa? Calebe foi 45 anos. E diz a palavra, se você for ler lá no Números 13, capítulo 13, capítulo 14, amados, a palavra é muito extensa e eu não posso ficar lendo muito, porque senão a gente estende no horário. Mas se você for estudar a palavra no Números 13 e 14, você vai entender por que Deus entregou para Calebe essa promessa, essa herança. Nós vemos a palavra de Deus, amado, que o povo, quando foi tirado do Egito, Deus fez grandes coisas em favor daquele povo. O povo clamou ao Senhor na escravidão, Deus ouviu a oração daquele povo, mas conforme o povo foi vivendo os milagres, os sinais, em determinado tempo o povo começou a murmurar. Então chega uma situação onde Deus fala para Moisés: olha, avisa o povo aí para se preparar, envia ali os espias na terra que eu um dia falei para eles, terra que emana leite e mel, a terra que eu prometi, a promessa que eu dei para eles quando eles saíram do Egito. E tudo aquilo que eles viveram, agora eles vão tomar posse. Agora eles vão viver. E amados, diz a palavra do Senhor, que o povo começou então a se levantar novamente. Como? Como assim? Envia lá os espias. Chegou o tempo. Então quando os espias foram ver a terra que emana leite e mel, vamos lá ver o lugar que nós vamos tomar posse.
Vamos lá ver o lugar onde a gente vai viver agora, a partir de agora. A terra que Deus falou para que nós entrássemos. Chegou o tempo. Tá bom, então vamos. E quando chega lá, amados, os 12 espias, eles começam a ficar, a palavra de Deus fala que eles ficaram 40 anos andando sobre a terra. Já pensou? 40 anos, 40 dias analisando aquela terra. Ali tinha grandes frutos, coisas tremendas, mas diz a palavra de Deus que lá havia gigantes, que lá havia um povo que era muito difícil de conquistar, uma terra que era difícil de conquistar. E aí então aqueles 12 voltam de novo ali para passar a informação do que tinha acontecido, da visão que eles tinham tido durante esses 40 dias. E quando eles voltam, amado, e começa a dar o feedback do que foi que aconteceu ali, começa a falar, ó, a terra é boa, realmente é boa. A terra é maravilhosa, só que é o seguinte, lá os homens, ó, são como gigantes. Lá vai ser complicado, não vai dar. Não vai dar, vai ter muito trabalho, vai ser difícil. E ali, amado, eles começaram a ficar naquele negócio fermentando, aquele povo. Todo Israel começou a ficar ouvindo aquilo. E diz a palavra de Deus que eles começaram a dar uma recuada. Começaram a dar uma recuada, a falar, peraí. Deus não falou que ia dar a terra, agora nós vamos ter que lutar? Na cabeça dele, acho que eles pensaram, vai cair no colo, né? A bênção vai vir aqui, ó, na minha mão. Só que Deus, amado, muitas vezes quando Ele promete algo para você, Ele faz do jeito dele, não é do teu. Ele sabe, o nosso amanhã pertence a Ele todas as coisas, então Ele faz do jeito dele. O projeto é dele, o tempo é dele. E muitas vezes nós não entendemos quando Deus quer fazer acontecer na nossa vida aquilo que Ele prometeu. E muitas vezes nós ficamos como esses 10 que tiveram uma visão totalmente distorcida da visão que era de Deus. Porque diz a palavra de Deus que o primeiro a se levantar foi Caleb. Peraí. E amados, literalmente, ele falou para o povo, cala a boca. Ó, cala a boca. Se Deus falou que vai entregar na nossa mão, não seja rebelde. Se Deus falou que vai entregar para nós, vamos em frente, Deus vai dar na nossa mão. E amados, começou ali uma luta, uma guerra espiritual mesmo. Porque a maioria dizia que não. A maioria falava que não ia conseguir. E esse ditado que fala que a voz do povo é a voz de Deus, engana. Porque não é, amados. A voz de Deus, ela é inconfundível. A voz de Deus é a voz de muitas águas. Ela está acima de todas as coisas. Quando Deus dá ordem a alguma coisa, ela acontece. E infelizmente, a maioria, amados, está enganada, infelizmente. Isso até nos dias de hoje. Pois a própria palavra diz que só os remanescentes de Israel serão salvos. A palavra de Deus não fala que é a maioria. Não, ela fala que são os poucos. Os poucos são escolhidos. Muitos chamados, mas poucos escolhidos. E muitas vezes nós queremos ouvir a voz da multidão. Nós queremos ouvir a voz daqueles que falam que a gente não vai conseguir. Se Deus prometeu, é fiel. É fiel para cumprir. Então diz a palavra de Deus que aquela maioria começou a lhe entristecer, mas a maioria começou a falar, não vai dar. Não vai dar. E Caleb, cala a boca. E o povo, não. Vamos levantar outro capitão. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar atrás. Vamos retroceder. E Caleb, não é assim. Amados, chegou um ponto que começaram a querer apedrejar eles. Arão e Moisés ficaram totalmente abatidos. Semblante abatido. Quantas vezes a voz da multidão nos faz isso conosco, amado? A gente sai da igreja com a promessa, com a vitória, com
com o projeto de Deus. E aí no meio da semana, ou na porta da igreja, começa aquela confusão de querendo tirar a paz, querendo tirar a alegria, querendo tirar a promessa do nosso coração. Quantas vezes Satanás vem, usa a vida de pessoas para que você fique paralisado e não viva a sua promessa. Quantas vezes? E diz a palavra de Deus que aquele povo ali começou a entristecer, começou a paralisar. E Moisés, que era o líder deles, juntamente com Arão, começa a ficar abatido. Começa a ficar abatido. Você quer ver uma coisa, amados? Se a igreja toda começar a glorificar, como foi no louvor aqui, o fogo começa a subir. Se todo mundo começar a ficar em silêncio, a igreja começa a ficar apática. A gente tem isso, amado. A gente parece muitas vezes camaleão. Onde a gente está, parece que fica igual assim, o ambiente. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, você não é todo mundo. Você não é qualquer um, amados. Você é alguém que Deus estabeleceu na terra, para que Ele possa cumprir a promessa dEle na tua vida. Então aquele povo começou a tal ponto entristecer, incomodar, que eles começaram a perder a força. Então diz a palavra de Deus que Josué e Caleb rasgou as vestes. Rasgou. Eu fico imaginando a situação, amados. Todo Israel olhando para eles ali. Moisés e Arão abatido de um lado, Josué e Caleb rasgando as vestes e falando para eles: entenda uma coisa, se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Vocês estão achando que vocês são gafanhotos diante deles, mas eu falo para vocês, eles serão o nosso pão. Está na palavra isso, amado. Caleb estava falando assim, nós vamos devorar cada um deles. Vocês imaginam como que Caleb estava com sangue nos olhos, com a vontade de entrar na terra, com a vontade de receber a promessa. Aquilo que eles tinham saído, tudo que eles tinham passado, andado no deserto. Chegou o tempo de conquistar. Chegou o tempo de viver. Quantas vezes você ora, jejua, faz tudo o que tem que fazer, faz tudo certo. Quando você está quase chegando na tua promessa, você ouve vozes que não é para ouvir. E desanima. Volta para o final da fila. Não vive a promessa. Não crê. Não vai até o final. Se perde no meio do caminho. Desvia da promessa. Amados, tem pessoas que entram na nossa vida para nos fazer desviar a promessa. Você sabia disso? Atraso de vida. Boca que não é boca de Deus na tua vida. Te faz você errar o caminho, te faz você olhar para o lado errado, faz você perder o foco, faz você perder a esperança. Diz a palavra de Deus que Caleb estava com sangue nos olhos, literalmente. Que falou, nós vamos devorar eles. Nós vamos devorar. E amados, eles começaram, vamos pegar pedra. Não conseguiam calar Caleb. Não conseguiam calar Josué. Não conseguiam apagar do coração deles a certeza de que eles iriam viver a promessa. Eles sabiam da fidelidade do Deus que sustentava a promessa, amados. Eles sabiam que se Deus prometeu, Deus ia cumprir. Se Deus tivesse que abrir o mar, Ele ia abrir. Se Deus tivesse que mandar a praga de novo, Ele ia mandar. Esse é o povo que viveu os milagres lá atrás. Caleb estava com a certeza de quem era Deus cravado nele. Deus tiver que mandar fogo do céu, vai abrir o mar de novo, vai mandar lepra, vai. Mas Deus vai agir em nosso favor, então deixa comigo, então. Amados, diz a palavra de Deus, diz lá no livro de Números 14, versículo 10, quer colocar aí? Só para não ficar nas minhas palavras. Números 14, 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Quando eles pegaram, ameaçaram de pegar a pedra para jogar em cima daqueles únicos homens que estavam com a visão de Deus, a glória de Deus desceu.
Aí que está o perigo. Porque a palavra de Deus diz, você pode estudar lá se você quiser, que quando a glória de Deus desceu, o cajado dele desceu junto. E Deus falou, eu vou ferir esse povo com peste, com pestilência. Nenhum deles vai entrar na terra que eu falei. E a palavra de Deus diz, amado, que a presença de Deus foi tão forte. Deus se levantou de uma forma que Moisés teve que interceder pelo povo de novo. E Deus falou na palavra, 10 vezes. Amados, não foi uma não. 10 vezes esse povo se levantou contra a minha voz, contra a minha vontade. 10. Que chance que teria, amados? Que chance? 10 vezes se levantou contra a vontade de Deus. Eu quero falar algo para você, amados. Nós atraímos a presença do Senhor nessa noite aqui. Nós atraímos. E quantas vezes nós estamos na nossa casa, no nosso quarto, a glória do Senhor se manifesta. Quantas vezes nós estamos reunidos no nome do Senhor e a glória do Senhor se manifesta. Hoje na igreja a glória do Senhor se manifesta. E amados, o que tem acontecido com você quando a glória do Senhor vem? A palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renova a cada manhã. E glória a Deus por isso. Porque senão nós teríamos sido consumidos, amado. Nós nem estaríamos aqui hoje. Mas a misericórdia dele se renova. Mas que tipo de glória, que tipo de consequência você tem derramado sobre você quando a glória de Deus se manifesta? Porque quando a glória de Deus se manifestou, ali naquele lugar, houve uma separação, amados. Olha que triste isso. Quando a glória de Deus se manifestou naquele lugar, houve uma separação. Que separação, pastora? Aquele que ouve a voz de Deus obedece, e aquele que não está nem aí para a vontade de Deus. Eu quero fazer aquilo que eu acho que é bom fazer, aquilo que eu acho que é certo. Diz a palavra de Deus que exatamente nesse momento, Deus fala para Moisés, fala para Caleb, que eu vou dar a terra para ele. Não é para a maioria, não é para qualquer um. Moisés, fala para Caleb. Amados, abre lá para mim, por favor. Números 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele não houve o quê? Outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. 45 anos atrás, Deus falou através de Moisés, é para Caleb. Por que para Caleb? Porque o espírito dele continuou sendo o mesmo. Em nenhum momento era o mesmo espírito, era a mesma força, era o mesmo Deus, era o mesmo incentivo. Amados, se hoje você entrou aqui nessa noite, Deus trouxe à tua memória a promessa que Ele te deu. Eu não sei há quanto tempo atrás, ou se Ele te prometeu quando você entrou por essa porta hoje. Uma coisa eu sei, que você tem o mesmo espírito, que você tem a mesma força, que você sirva ao mesmo Deus. Não te desanime, não pasme, não te espante. O mesmo Deus de Caleb está aqui hoje nessa noite e é fiel para cumprir as promessas. Aleluia, aleluia. É o mesmo espírito, é a mesma força, amados. Nós que muitas vezes colocamos impedimentos, nós queremos resistir àquilo que Deus vai fazer. Nós queremos parar o trabalho de Deus, porque nós achamos que nós não podemos. Mas Deus está falando hoje, nessa noite, neste lugar, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Tem pessoas que vai viver antes do tempo, vai abreviar o tempo, porque vai entender essa palavra hoje aqui, amados. Só vive milagre, só vive promessa quem permanece fiel ao Senhor. Ele é
tremendamente fiel naquilo que Ele faz. Ele zela pela sua palavra. Nós que muitas vezes, amados, somos falhos. Nós que muitas vezes temos ânimo dobre. Sabe, uma hora nós estamos bem, uma hora nós não estamos. Uma hora nós estamos cansados, outra hora nós estamos fortes. Sabe, uma hora estamos de pé, outra hora estamos querendo morrer. Mas Deus não, Deus Ele continua o mesmo. Não deitar, não levantar. Ele continua sendo o mesmo. Então por que muitas vezes nós não vivemos aquilo que Deus nos prometeu? Por que muitas vezes nós colocamos impedimentos? Por que muitas vezes nós deixamos as pessoas, amado, se levantar contra a nossa vida de uma tal forma que nos cale, que nos paralisa? Deus te entregou a promessa, mas não é por isso que Ele entregou a promessa que você não vai encontrar gigante pelo caminho. Luiz ministrou sobre gigante hoje de manhã, né, Luiz? Deus entrega a promessa para nós, mas tem gigante no caminho, amados. Tem gigante. Você vai encontrar pessoas no teu caminho com semblante caído, desanimado. Você com o pique todo, tá? Como Josué, quando recebeu a promessa, até o dia que tomou posse. O mesmo espírito, a mesma força. Mas pelo caminho você encontra pessoa desanimada. Ah, não. Isso aí vai dar trabalho. Ah, não. Isso aí ninguém consegue, não. Muita gente já tentou fazer isso aí, viu? Não. Isso aí não vai dar certo, não. Pode parar. Isso aí é enxugar gelo. O que a gente mais escuta é a expressão enxugar gelo. Oi? É? Muita gente faz isso com a gente, amados. Você está cheio de fé. Cheio de fé. E a pessoa está com a visão distorcida. A visão dela não é a visão que Deus colocou no teu coração. Por que muitas vezes você quer entrar de sócio com alguém que Deus nem sonhou para chegar perto de você? Fazer aliança com quem Deus falou para você não fazer. Ah, vou entrar de sociedade com alguém ali, porque eu acho que essa pessoa aí é na mesma faculdade que eu, tem o mesmo ensino que eu, conhece o meu projeto, tem condições para entrar financeiramente no meu projeto. Se a promessa do Senhor não é para ele, é para você, meu amado, vai chegar no meio do caminho, vai ser peso. Você vai estar andando, carregando 50 toneladas nas costas, de uma coisa que era para ser suave, leve e tranquilo. Quer carregar quem não é para carregar. Quer tomar conselho de quem não é para tomar, que não tem a mesma visão. Amado, a Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para os homens. Quem que entende o projeto de Deus se não é um homem espiritual? A Bíblia diz que o homem carnal não é capaz de discernir aquilo que é espiritual. Então como que você quer ter uma sociedade com alguém? Ah, mas eu não estava programado para falar isso não, hein? Deus está falando com alguém aqui. Não entre na barca furada. Não entre em projeto, amados, que está literalmente já falido. Está falido o projeto. Se entrar não vai dar certo. Por quê? Porque você acha que você precisa de mais alguém. Você precisa de uma equipe. Se Deus colocou na tua mão, amado, Deus vai formar a equipe para você. Não é você que vai escolher equipe nenhuma, não. É Deus que transforma, é Deus que traz. É Deus que faz, é Deus que dá sonho. José estava lá, um menino novo, parecendo um pavão, com a sua roupa toda colorida que o pai dele deu para ele. Mas Deus estava olhando para o menino. Deus já tinha um projeto. Deus já tinha promessa. Então Deus dá o sonho. E quando Deus dá o sonho, Ele cumpre o sonho. Quando Deus dá a promessa, Ele cumpre a promessa. Sem dinheiro, sem estudo, sem capacidade, sem tempo, já na velhice. Ah, mas eu estou cansada, pastora. Eu já trabalhei demais, eu já investi demais.
Eu já esperei demais. A gente faz isso, amados. Quem já escutou isso? Estou cansada. Estou cansado, já dei meu sangue. Já fiz tudo o que eu podia fazer. Quem foi que falou para vocês? A maioria ou o diabo? A maioria ou o diabo mandou você parar? Porque se Deus prometeu para você, amados, Ele vai cumprir. Só que muitas vezes nós estamos como o povo de Israel. Ah, eu vou ter que conquistar a terra ainda? Gente, era só entrar. Entra. O gigante, quem vai derrubar não é você. É a estratégia que Deus vai dar para derrubar o gigante. É a maneira. Chega lá, o gigante vai estar dormindo. Mas você tem, Deus quer que a gente faz isso. Dá o passo. Dá o primeiro passo. Se levanta como Caleb. O primeiro a levantar. Opa! Peraí. Deus lá atrás já falou para mim. E ele fala, a mesma força que eu estava lá, aquele dia, há 45 anos atrás, hoje eu estou aqui, a mesma força, para receber aquilo que Deus me falou que um dia entregaria. Amados, quando Deus coloca algo na tua mão, às vezes eu falo para o Walter assim, meu Deus, mas tinha tanta gente. Por que Deus escolheu nós para estarmos à frente desse ministério? 22 anos, amado, fez agora, dia 12 de junho. Passamos por tantas coisas, muitas águas rolaram. Mas a gente está de pé. Muitas vezes Deus falou, vai lá. Não, pai, eu não consigo. Vai que eu estou com você. Vai na tua força, mulher valente. Vai na tua força, homem valente. E hoje quando a gente olha, amado, os detalhes, as coisas que Deus está fazendo, é muito choro, é muita luta. É muito trabalho, mas nós não podemos parar agora, porque a promessa da salvação, que Ele viria nos buscar ainda não aconteceu. Então eu não posso pegar a minha chuteira, né, e guardar ela, vou guardar ela. Não, amados, eu carrego a responsabilidade do meu chamado. E quem vai sustentar essa responsabilidade que eu tenho colocado diante do altar é o Senhor que fez a promessa que um dia me chamou. Mas muitas vezes você se acha tão incapaz. Ah, para mim já não dá, já deu. Eu já fiz. Amados, diz a palavra de Deus. Deus está me fazendo a memória que houve uma situação, quando Davi estava passando por uns momentos complicados, estava fugindo, porque o próprio filho dele, Absalão, queria matar ele e tomar posse do trono. Diz a palavra de Deus que então Davi saiu ali, fugitivo. Só que no meio dessa situação que ele estava passando, com tanta dificuldade ali, eu imagino o coração dele, a tristeza, sendo perseguido pela própria família, o irmão. Você consegue imaginar o sentimento desse pai? Só que ele começa a fugir. Ele tinha condições de matar o próprio filho, amado. Mas não, ele preferiu fugir. Só que quando Deus faz uma promessa sobre a nossa vida, Ele vai até o final, Ele cumpre. E havia uma unção. Quem escolheu Davi para ser rei não foi qualquer um, foi o próprio Deus. E é disso que nós estamos falando hoje. Então ele sai ali fugitivo e ele encontra no caminho um velho de 80 anos chamado Barzilai. Quem já ouviu falar? Barzilai. 80 anos. A Bíblia diz que esse homem, ele era muito rico e ele era muito generoso. Então ele ajuda Davi, ajuda seu exército, traz ali o conforto para aquele momento que Davi estava passando. Só que Davi não se esquece dele não, amado, porque a vida dá muitas voltas. Lembra que eu falei para vocês no começo? Nós temos muitas áreas na nossa vida, muitas estações. E quando Davi estava, se recuperando de toda a situação, Davi era voltar para o palácio, estava tudo certo, Davi estava tudo bem.
Davi fala com o Barzilai: Barzilai, vem morar comigo no meu palácio. Você vai sentar na minha mesa. Você vai comer comigo. Você vai estar perto de mim. Vamos? Sabe o que Barzilai falou para ele? Ah, não, Davi. Ah, não, rei. Eu já estou com 80 anos. Já estou cansado. Já fiz. Sabe o que você faz, Davi? Obrigado pela tua generosidade comigo. Obrigado pela tua bondade. Mas eu quero te falar algo. Vou mandar meu servo Quimã no meu lugar, tá? Cuida dele. Leva ele para você. Cuida dele como se fosse para mim. Tá bom? Mas eu não quero mais não. Amados, com todo o dinheiro que aquele homem poderia ter dentro do palácio com o rei, amados. Segurança 24 horas. Banquete. As pessoas quando vão servir o rei experimentam para ver se não tem nem veneno na comida. Pelo amor de Deus. Com todas as situações, Deus ainda queria proporcionar isso para esse homem. E quantas vezes nós, amados, achamos que nós já vivemos tudo que tinha para viver. Deus te trouxe aqui hoje para te falar, você não viveu nem a metade do que Deus tem para você. Você não conquistou nada, quase nada do que Deus tem para você. E muitas vezes nós paramos do projeto de Deus. Nós paralisamos. Porque eu já estou ficando velha. Eu estou velhinha. Já casei. Já tenho filho. Né? Tá igual eu esperando o neto que está demorando. Mas tudo bem. Vamos esperar o tempo que Deus quer, né? Direta, né? Diretinha. Todas as minhas amigas já é vó, menos eu. Quero sentar na mesa com elas e conversar sobre isso, sobre neto. Então, amados, é bem assim que acontece na vida da gente. A gente acha que a gente conquistou até aqui, parou. Não, amados. Deus tem infinitamente mais do que nós podemos imaginar. As promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida, sim. Tem coisas que nós temos que fazer, sim. Tem lugares que nós temos que ir, sim. Tem pessoas, tem níveis que nós temos que alcançar. Seja ele espiritual, seja ele financeiro, seja ele na área sentimental. Deus, Ele quer ver os teus filhos realizados, amado. Ainda que muitas vezes haja gigantes. Entenda isso. Porque muitas vezes é pregado que nós vamos ter bênção todo dia. Só porque nós servimos a Deus, nós vamos ter luta. É mentira, amados. Tem gigantes, sim. Tem situações, sim, que nós vamos estar entristecidos. Mas Deus, Ele vai trazer a vitória. Deus, Ele vai trazer a dupla honra. Deus, Ele vai trazer o testemunho. Deus vai trazer aquilo que tem que trazer na tua vida, amados. Mas muitas vezes nós não temos força nem para declarar a promessa. Quantas vezes Deus dá o testemunho e nós ficamos segurando. Ai, deixa eu segurar aqui. Fala o que Deus tem feito. Por que muitas vezes nós sentamos junto, ficamos se lamentando? Ó vida, ó céu, ó azar. Mas quando é para falar o que Deus já fez, nós trancamos a boca. Nós resistimos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, amado. Se eu for perguntar para você, eu sei que muitos aqui têm muitas lutas. Tem sim. Mas Deus falou com você que hoje no começo do culto, você trazia a tua memória a promessa. Começa a lembrar de onde o Senhor te tirou. Começa a lembrar o que o Senhor já fez. O que o Senhor já curou. O que o Senhor já livrou. Amados, muitas pessoas não eram nem para estar aqui, amados.
Muitas pessoas eram para estar num lugar de prostituição, outros no lugar de biqueira, outros nos bares, outros em hospitais, outros em covas. Mas você está aqui hoje porque o Senhor te sustentou. O Senhor te levantou. Aleluia. Glórias, aleluia. Nós muitas vezes, amados, nós desistimos. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que te desvia da promessa, do chamado, da sua responsabilidade. Você quer ver uma outra situação? Davi, próprio Davi. Diz a palavra de Deus que passou um ano. Então os reis começaram a voltar para a guerra. Um ano. Eu acredito que foi um tempo de trégua, de batalha mesmo. Sabe aqueles tempos que Deus fala para você assim, descansa um pouquinho aí, filha. Mas não esquece que você é pastora, tá? Descansa um pouquinho aí, Davi. Mas não esquece que você é rei, tá bom? Pode ir lá na sua viagem, vai, mas não esquece que você tem um chamado, uma responsabilidade de uma promessa que precisa ser cumprida. Pode ir. Pode ir lá. Mas diz a palavra de Deus que passou um ano. E diz a palavra de Deus que Davi não foi à guerra. Todos os reis foram. Davi não. Ele quis dar uma estendida no descanso dele. Amados, talvez merecido. Porque o homem de guerra foi Davi, hein? O camarada lutou para valer. Ele e os valentes dele não tinha tempo ruim. Todo mundo se cansava e eles estavam ali. Davi foi um homem como esse. Mas era tempo de voltar para a guerra. E diz a palavra de Deus que ele ficou deitado no leito. E quando foi à tarde, olha, à tarde, amados. Não é para qualquer um dormir à tarde não, viu? À tarde. Davi levanta do leito e vai até a varanda. E quando ele começa a passar na varanda, no tempo de trégua, no tempo de paz, dinheirinho no bolso, um lugarzinho lá que ninguém tá vendo, o exército tá lutando por mim. Tá lá. Quando ele olha pela janela, pela varanda, janela não, pela varanda, ele vê lá Betseba tomando banho, com a janela aberta. Porque é assim que o inimigo faz. É no momento de distração, onde a gente não está carregando a responsabilidade, que muitas vezes vem as brechas, vem as tentações. Amados, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque a maioria já conhece a palavra. A desgraceira toda que foi adultério, homicídio, declínio espiritual assim do reino de Davi começou. Ainda que a glória e a misericórdia do Senhor veio sobre a vida dele ainda. Mas, amados, será que valeu a pena? Morte de filho. Será que vale a pena, amados? Às vezes 1 minuto, 1 hora, um vídeo. É um vídeo, amados, de sei lá, 5 minutos. Você está entendendo o que eu estou falando? É uma historiazinha só. É uma mensagem para Satanás entrar e destruir uma família, amados. É 1 minuto. Você está trabalhando, você está com as mangas arregaçadas, você está com a visão de reino, você está com a visão na promessa, você está com a visão de família, você está no sangue dos olhos, mas 1 minutinho, você pode ter uma perda, muitas vezes, uma consequência terrível, mano. Deus sustenta a promessa dele, mas você sustenta o teu chamado? Você sustenta a tua responsabilidade? O seu dever? Qual é o seu dever? Não seja rebelde. Não temas.
Continua firme. Continua acreditando. Continua buscando. Continua sendo servo. Continua. Até quando? Até que você alcance a promessa. Até que você entre na glória. Não vale a pena, amados, a gente perder a nossa salvação, o nosso chamado tão lindo que Deus coloca nas nossas mãos, o nosso casamento. Tem gente que para de investir na família. Parou. Não sai mais com a esposa, não sai mais com o marido, não conversa mais, não tem diálogo dentro de casa, cada um no seu quarto, cada um no seu celular. É filho sendo educado por tio, filho sendo educado pelo vizinho, filho sendo educado pelo professor. Parou de investir na família. Quantas vezes nós damos conselho, casamento destruído, filhos nas drogas, filho fazendo coisas que o pai nem imagina que está fazendo, amado, porque a gente se distrai. A gente se distrai com muitas coisas, a gente esquece da nossa responsabilidade como marido, como filhos que somos, como servos, como alguém que tem que testemunhar, como alguém que tem que se levantar nos dias de hoje, como Caleb, como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu continuo com a mesma força que eu tinha lá, quando eu aceitei Jesus, quando eu comecei no ministério, quando eu comecei lá no ministério da igreja tal, da rua tal, uma igreja pequenininha, uma igreja grande, não importa, amados. O dia que você levantou a tua mão, um dia que você aceitou de coração, Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como Salvador da minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, nesse dia. Ou no dia que você estava lá na sua casa chorando, falando, Senhor, eu quero tanto marido, então por que você não cuida desse marido hoje? Senhor, eu quero tanto uma namorada, então por que você não honra ela, não preserva ela, não cuida dela? Amados, não é para qualquer um. Se você quer namorar hoje, tem que entender que você tem que ser um homem que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Não é para qualquer um, queridos. Se você quer ter um namorado, você tem que honrar o teu namorado. Como? Santidade. Santidade. Não tem como tirar férias, amados, da santidade. Eu sou santo agora, daqui 30 minutos eu não sou mais. Não tem como tirar férias da minha responsabilidade como mãe, como pai. Deixa que a mulher cuida de tudo aí. Eu só põe um dinheirinho. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Dá o dinheiro aí e a mulher que assume os BO. Tem momento, amado, que é o pai mesmo que tem que fazer. Tem momento que é a mãe mesmo que tem que fazer. Você tem a tua responsabilidade de obedecer os seus pais, de ajudar seus pais dentro de casa, de querer, pelo menos, estudar. Um pai que paga uma faculdade, um pai que paga um estudo. Amados, Deus mudou tudo a palavra aqui. Deixa para o Espírito Santo. O pai trabalha o dia inteiro para pagar uma faculdade, para pagar uma escola. O mínimo que você tem que fazer é a responsabilidade de estudar bem mesmo. De querer honrar o teu pai, a tua mãe. Porque a própria palavra diz, se você honrar o teu pai, a tua mãe, os teus dias serão prolongados na terra. Deus te trouxe aqui hoje para te falar, eu tenho uma promessa para você. Os seus sonhos, os seus projetos não serão frustrados se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo de Deus neste lugar. Você vai ser um exemplo de homem, exemplo de mulher, exemplo de pastor, exemplo de conselheiro, exemplo de patrão, exemplo. Amados, do que adianta Deus colocar muitas vezes a promessa e você não ir até o final? De que adianta você sonhar, você desejar? Tem gente que desenha, sonha, escreve, planeja,
Mas na hora que Deus fala assim, ó, tá, chegou o tempo agora que você vai enfrentar esse gigante aqui, ó. Ah, não. Ah, não, tô cansada. Então você não vai viver. Então você não vai viver. Deus está falando para você hoje aqui que entrou. Não é hora de parar. Deus está falando para você que entrou aqui hoje. Continua. Eu sei que está difícil. Mas Deus está falando para você, não é hora de parar. Arregaça as tuas mangas. Que você pode ser a minoria. Deus vai entregar na tua mão. Se a pessoa da direita não crê, se a da esquerda não crê, você crê, você recebe, meu amado. Você recebe. Deus fala que para cada dia de vergonha, dupla honra. Deus quer entregar para você hoje. Em nome de Jesus, não tenha o coração de Barzilai, não. De querer deixar para lá. Não, eu quero. Eu posso estar com 85 anos. Mas eu vou viver aquilo que Deus me prometeu. Eu vou viver em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você é essa pessoa que quer viver, amados, quer viver o sobrenatural de Deus, aquilo que poucos viverão, poucos, amado, viverão. Deus vai entregar nas tuas mãos, ó, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está liberando hoje aqui. Eu quero que você se coloque de pé, amados. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está liberando hoje aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Amados, tem coisas nas nossas vidas que nós já perdemos a esperança. Seja porque alguém falou, seja porque alguém falou que é impossível, que aqui nesse país você jamais vai conseguir, porque aquilo que você não andou até agora, não fez até agora, então você não consegue mais. Mas Deus hoje está falando neste lugar, amados. Eu tenho convicção de que Deus vai liberar coisas aqui hoje. Se você não endurecer o teu coração, amados. Se você não endurecer, porque às vezes a palavra do Senhor, ela vem dura mesmo. Você vai viver. E não fica preocupado não do que as pessoas vão pensar. Esquece isso. Porque a maioria, amados, pensa mesmo o que quer. Eu quero que você se ligue agora no Espírito Santo de Deus. Bem forte nesse momento. Porque Deus vai liberar, amados. Aquilo que estava travado vai liberar em nome de Jesus. Deus está mandando falar algo aqui, amados. Deus está falando aqui que Ele vai liberar aposentadoria. Você já tinha até desistido. Pode entrar de novo com os documentos. Deus vai liberar a aposentadoria. Deus está falando aqui nessa noite, irmãos. Toma posse da palavra em nome de Jesus. Deus, Ele vai começar a liberar coisas que estavam travadas, amado. Documentos. Inventários, amado. Causas na justiça. Porque o Senhor, Ele quer entregar as promessas, amado. Está sendo liberada como foi com Moisés. Fala para Caleb que eu vou entregar. É isso que Deus está fazendo comigo agora. Fala para a igreja, eu estou liberando. Eu estou liberando. Salvação nessa noite. De pessoas que você já tinha perdido a esperança. Esse daí não tem mais jeito, eu desisto. Que fale outro no meu lugar. Eu desisti.
Deus está falando que Ele vai chamar pelo nome. Aleluia, Jesus. Poderoso. Hoje entrou salvação na tua casa. Ai, a calamandara súbias. Deus poderoso. Oh, clã de Ansui, ela mandará bacalamana baixeira balas. A salvação entra pelas tuas portas da tua casa. O Senhor busca onde tem que buscar. Ele só não quer que você não desista. Não desista. E quando eu entregar a testemunha, porque outros precisam ser fortalecidos pela fé, de ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não deixe que pelos teus ouvidos entre a contaminação da negação de quem é o Senhor, daquilo que é impossível. Deixe que entre pelos teus ouvidos a certeza de um Deus que prometeu. A certeza que o Espírito Santo de Deus é fiel para cumprir sobre a tua vida. Hoje Deus assina em nosso favor e é liberado sobre a igreja hoje, em nome de Jesus Cristo. Se você hoje entrou nesse lugar e você crê, você não vai sair daqui vazio. Não, mas você vai carregar a tua promessa. E é por essa promessa, com esse mesmo Espírito, essa mesma força, que você vai alcançar e vai testemunhar daquilo que o Senhor fez na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Por que você muitas vezes se abate? Por que você muitas vezes teme? Aí eu não vou nem falar porque vai dar errado. O Senhor não precisa de ninguém para fazer e para cumprir aquele que Ele um dia falou que Ele ia fazer. Vai acontecer. E o nome do Senhor será glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, neste momento, Pai, eu quero orar pela tua igreja que entrou aqui nessa noite. Deus, eu não conheço todos que estão aqui. Pai, aquele sentimento que muitas vezes, meu Pai, ali no chuveiro, oh Deus, quando vai dormir, Pai, sozinho, os pensamentos, aquilo que muitas vezes, Pai, tem trazido tanto peso, tanta angústia. Senhor, eu quero te pedir agora nesse momento, começa a tocar nos corações, a quebrar agora, a derrubar, Pai, os gigantes que tem, Senhor, segurado, que tem tentado, Senhor, tomar o posse da terra que era dos teus filhos, da promessa, da bênção. Seja destruído nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. E que cada um que creu nessa palavra, Senhor, possa viver o sobrenatural. E que possa colher, ter a vitória daquilo que o Senhor vai fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra dará fruto na vida do coração daquele que creu nessa noite. Porque ela foi liberada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amados, eu falei para o pastor, a palavra que Deus me deu hoje é uma palavra muito longa. E muitas coisas para serem ditas. Muitas coisas, amados, que já vivemos, e de experiências que já tivemos, e de coisas que nós temos certeza que um dia nós vamos viver. E a mesma coisa eu falo para você. Você entrou aqui hoje neste lugar, é muitas coisas, são muitos pensamentos, mas eu quero que você saia daqui hoje com a certeza que Deus te trouxe neste lugar para dizer para você, escute isso, Ele te trouxe aqui neste lugar para te dizer isso. Aquilo que Ele um dia falou para você, está valendo ainda. Aleluia, Deus poderoso. Está valendo a sua promessa. Eu creio, Senhor. Está valendo a sua promessa. Aleluia. Está valendo. Oh, verdadeiro. Está valendo, igreja. Aleluia, Jaque, Jesus. está valendo. Sou verdadeiro. Santo. Está valendo, gente. É Deus, é Jesus. É impossível. Oh, poderoso. Ele ir contra ele mesmo é impossível. Está valendo. Está valendo, Janaína. É Deus,
Está de pé. Está de pé aquilo que Ele prometeu, o acordo, a aliança que Ele fez conosco. Está de pé, amados. E ela vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Então, se você crê, aplauda o Senhor mais uma vez. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. É Ele, a glória é dEle, a glória é dEle, a honra é dEle. É para Ele. Ele é o mesmo. Ele continua abrindo o mar. Ele continua curando. Ele continua salvando. Ele continua libertando. É Ele, é Ele, é Ele. É Ele. Não sei aonde Ele vai te levar, mas você vai com Ele. Você vai com Ele. A vitória vem vindo, a vida dEle, é dEle. É para Ele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia.